Olá! Hoje a gente vive num mundo onde, bom, nossos dados pessoais estão por toda parte, né? E aí fica a pergunta: como eles são protegidos? Principalmente quando quem está com eles é o poder público. Exatamente. É uma questão super atual. Pois é. Hoje vamos mergulhar na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPD. A ideia é focar em como ela funciona para o governo aqui no Brasil. Isso. Vamos ver os princípios, os direitos que as pessoas têm. As regras específicas para o setor público e, claro, o que acontece se não cumprirem, né? Tudo com base no que a gente andou pesquisando sobre a lei. Vamos lá. Ok, então. Para começar, a LGPD basicamente veio para, organizar a casa, né? Colocar regras sobre como os dados podem ser coletados, usados, compartilhados. Isso, mas o mais interessante, eu acho, são os princípios que guiam tudo isso. Não são só regras soltas. Ah, sim, os princípios. Pensa na finalidade. Quer dizer, para que aquele dado está sendo coletado? Tem que ter um propósito claro, legítimo, e a pessoa tem que saber qual é. Nada de coletar por coletar. Nada disso. E tem a necessidade, ou seja, só usar o mínimo de dados possível para alcançar aquele objetivo. Nada de excesso. Entendi. E a transparência? Fundamental. A gente tem o direito de saber de forma clara como nossos dados estão sendo usados. E, claro, segurança e prevenção, que é a obrigação de tomar medidas para proteger os dados e evitar qualquer dano. E tem também a não discriminação, certo? Importantíssimo. Proibido usar dados para discriminar alguém. E, por fim, responsabilização. Quem trata o dado tem que ser capaz de provar que está seguindo a lei. Não basta fazer, tem que demonstrar. E pra gente, assim, pro cidadão comum, quais são os nossos superpoderes com a LGPD? O que a gente pode exigir? Olha, a lei nos deu ferramentas bem importantes. Primeiro, confirmar se nossos dados estão sendo tratados e poder acessar esses dados. Ver o que eles têm sobre a gente. Exato. E corrigir se tiver algo errado, incompleto, desatualizado. Sabe aquela informação antiga? Pode pedir para arrumar. Faz sentido. E apagar, dá pra pedir pra apagar. Dá sim pedir a eliminação de dados que, ou não são mais necessários para a finalidade original, ou que foram tratados sem uma base legal correta, tipo, sem consentimento quando ele era exigido. E também saber com quem os dados foram compartilhados. Ah, essa parte do compartilhamento é crucial, né? Com certeza. E tem mais uma coisa que é bem relevante hoje em dia. O quê? O direito de pedir revisão de decisões tomadas só por máquinas, por algoritmos. Como assim? Imagina, sei lá, um sistema automático que define seu perfil de crédito ou nega um benefício social. Se essa decisão foi 100% automatizada e te afeta, você pode pedir que uma pessoa revise aquilo. É uma proteção contra erros ou vieses dos algoritmos. Nossa, isso é muito importante mesmo. Mas e para o governo? Como a LGPD pega para eles? Porque, né, o governo precisa de dados para funcionar, para fazer política pública. Precisa, e a lei reconhece isso. O poder público pode tratar dados, sim, mas o foco principal tem que ser a execução de políticas públicas que estão na lei, ou para cumprir obrigações legais que o próprio governo tem. Então não é carta branca para usar como quiser. De jeito nenhum. E tem uma regra bem forte sobre compartilhar esses dados com empresas privadas. A regra geral é que não pode. Ah, não pode transferir dados públicos para iniciativa privada. Como regra, não. Existem exceções, claro, mas são bem específicas. Por exemplo, para executar um serviço público de forma descentralizada, tipo uma parceria, ou para prevenir fraude, mas sempre com muita justificativa e cuidado. Entendi. E quem fiscaliza isso dentro do órgão público? Aí entra a figura do encarregado de proteção de dados, o DPO. Todo órgão público tem que indicar um. É a pessoa que faz a ponte entre o órgão, os titulares dos dados e a autoridade nacional, a NPD. Entendi. E essa questão de interoperabilidade que você mencionou antes? Ah, isso é chave. Os dados precisam estar em formatos que permitam o compartilhamento seguro e eficiente entre diferentes órgãos do governo. Pensa na utilidade de cruzar dados da saúde com os da assistência social para uma política mais efetiva. Mas aí que mora um desafio grande, né? Qual? Informação que pede transparência com as regras rígidas de privacidade da LGPD. São duas leis importantes que, às vezes, parecem puxar para lados opostos. É uma tensão complicada. E se alguém, seja governo ou empresa, pisar na bola, não seguir a LGPD? Quais são as consequências? A responsabilidade é clara. Se alguém causar um dano a outra pessoa por violar a lei, tem que reparar esse dano.
E, além disso, tem as sanções administrativas que a ANPD pode aplicar. E que sanções são essas? São pesadas? Podem ser, varia bastante. Pode ser desde uma advertência pedindo para corrigir o problema. Um puxão de orelha? Tipo isso. Mas pode ir para multas. E aí sim podem ser bem altas. Até 2% do faturamento da empresa no Brasil, com um teto de 50 milhões de reais por infração. Uau! 50 milhões. É um valor considerável. E tem outras sanções também, como tornar a infração pública, o que pega na reputação, ou até determinar o bloqueio ou a eliminação dos dados usados irregularmente. Em casos mais graves, podem até suspender a atividade de tratamento de dados da empresa ou do órgão. E como a ANPD decide qual sanção aplicar? Eles analisam vários fatores: a gravidade da falha, se houve má-fé, se a empresa ou órgão cooperou para resolver, se já tinha boas práticas antes. Tudo isso entra na conta. Então, para a gente fechar aqui, a LGPD tenta achar um meio termo, né? Permitir que os dados sejam usados para coisas importantes, como as políticas públicas do governo, mas sem abrir mão da nossa privacidade e dos nossos direitos. Exatamente. Essa busca por equilíbrio. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, pensando no futuro. Que seria? Nesse cenário de governo cada vez mais digital, querendo usar dados de forma integrada, tipo com plataformas como o GovData, e que também precisa ser transparente por causa da lei, como é que a gente vai realmente harmonizar tudo isso com a proteção forte que a LGPD exige? É verdade. Como garantir eficiência e transparência sem comprometer a privacidade? Essa talvez seja a grande questão prática da LGPD no setor público hoje. É algo para a gente continuar acompanhando.